Olá, meu nome é Regis. Faz tempo que eu não gravo vídeos, pelo menos não utilizando esse equipamento aqui de casa. Bom, a grande novidade do momento é o Lula repetindo o Capitão Nascimento. Então há uma engraçada polêmica, porque o Lula disse há alguns dias que os traficantes são vítimas dos usuários. E a polêmica para mim foi muito engraçada porque basicamente o Lula, sem querer, repetiu o personagem Capitão Nascimento do filme Tropa de Elite, né? Tem uma cena que ele, acho que é logo em seguida que ele começa a ter os piripaques, porque ele vai ser pai e ele começa a se preocupar com a sua mortalidade, ou seja, agora que ele é pai, ele não pode morrer. E aí começa a ter crises de ansiedade. Aí, numa operação, ele tá lá meio nervoso, não dá os comandos, os subordinados começam até a ficar preocupados, mas enfim, fazem ali a abordagem, matam um traficantezinho, e aí manda recolher ali o pessoal que estava na volta, e um deles diz que é estudante, eles já dão uma zoada, esse aqui é estudante, tá, traz o estudante aqui. Aí, olha isso aqui, quem é que fez isso aqui? Aí o estudante diz, não sei, acho que foi um de vocês, né? Foi um de nós, coisa nenhuma, né? Esse aqui, olha, põe a cara aqui nesse buraco, sei lá, o tiro, o buraco de saída do tiro de fuzil que eles deram no cara. Isso aqui foi você, foi tu que fez isso aqui, é você que financia essa merda, alguma coisa assim que ele diz. Né? Querendo dizer, ficou no contexto, ficou claro, que é o, digamos assim, estudante maconheiro que sustenta o tráfico de drogas, né? E que, portanto, aquele traficantezinho que morreu ali não foi morto pela polícia, foi morto pelo usuário que criou, digamos assim, aquele mercado, criou aquela vaga ali para o traficantezinho, que aí no confronto com a polícia acabou morto, né? Então esse é o argumento, em certa maneira, de que o traficante, ele, claro, é uma pessoa que fez escolhas horríveis, né? E alguns deles, é o que a gente tem à amostra, acaba pagando um alto preço, morrendo, ficando gravemente ferido, paraplégico, essas coisas. É um pouco ilusório achar que a polícia mata muita gente. De vez em quando ela mata muita gente, mas de modo geral é o próprio tráfico, nas suas disputas internas, que promove a imensa maioria das mortes ligadas ao crime organizado. Ou seja, é a concorrência, né? São as disputas por áreas, por territórios que geram uma enorme mortalidade, um enorme ruído nas investigações policiais, de tal maneira que parece que homicídio quase nunca é resolvido. Não, a maioria dos homicídios que pessoas comuns praticam são resolvidas, né? Então é fácil, relativamente fácil de estabelecer um motivo, né? E aí se tem um bom índice de resolução dos casos. Mas no caso dos crimes internos ao crime organizado, há uma forte lei de silêncio, né? Os criminosos não estão preocupados que os seus concorrentes sejam presos, eles querem matá-los, né? Então há toda uma regra de não pode falar, não é para falar, não é para ajudar a polícia a desvendar esse crime. A gente tem os nossos próprios meios de resolver, entre aspas, esses crimes. A ironia maior é que a polícia prende, né? Muito mais do que matar, a polícia prende. E nada preserva mais a vida de um criminoso profissional, de um traficante, como típico criminoso profissional, de baixo calão, né? É que aí eles têm muito mais probabilidade de sobreviver, de virarem chefes ou alguma coisa assim, se eles estiverem presos, né? Então, aquela lógica do bandido bom é bandido morto, a melhor coisa para
promover essa política de bandido bom é bandido morto é não prendê-los, né? Não estou dizendo que é para matá-los, é para deixar que eles se matem uns aos outros, né? A grande encrenca agora lá no Rio de Janeiro, ali no complexo do Alemão, né, é que ficou-se muito tempo sem poder cumprir os mandatos de prisão ali nas comunidades, né, por influência do agora presidente do STF, mas então ministro responsável por ações, sei lá, de não sei qual era o tipo de ação que justificou, mas o Fachin, numa medida acho que monocrática, proibiu que entrasse a polícia na favela, que entrasse a polícia nas comunidades, né, para cumprir mandatos. Se ficou muito tempo sem poder entrar lá, inclusive a facção já estava fazendo tipo franquia, né, chamar o pessoal da Bahia lá para fazer curso no Rio de Janeiro para depois espalhar. Até a graça dessas franquias é que o foco já nem é mais o tráfico de drogas. Claro que o tráfico de drogas faz parte importante da identidade dos grupos criminosos, inclusive das milícias, né? Mas o grosso mesmo do dinheiro é aquilo que não são só os viciados que consomem. Muito melhor do que vender drogas que, enfim, poucas pessoas na prática acabam usando, é vender serviço de, como é que é? Gatonete, como eles chamam, né? Serviços clandestinos de internet, né? A questão da energia elétrica, uma série de coisas que o tráfico e as milícias, ou o tráfico tradicional e o tráfico das milícias, que na verdade os dois na verdade funcionam. O modelo de negócio desse crime organizado é o controle territorial. Por isso que eles se matam tanto para ter o controle territorial. É a coisa mais parecida que nós temos cotidianamente hoje em dia no Ocidente, na periferia do Ocidente, no Brasil e no México principalmente, é o controle como que feudal, né? Baronatos do tráfico de drogas ou realmente desse novo feudalismo urbano de uma facção criminosa controlar um certo território, ali o Estado não entra, ou entra só com uma preparação muito grande, com alto risco de haver confronto e de haver mortes, né? A ideia paradoxal é a seguinte: se diz, né, que o governo Lula é amigo dos traficantes, é amigo do PCC, ou do Comando Vermelho, nunca sei bem. Mas a ideia subjacente é a seguinte: em vez de combater o crime, o segredo talvez seja fortalecer uma facção de tal maneira que ela, dominando, né, não haja mais conflitos de uma facção contra a outra e, portanto, isso reduziria radicalmente o número de mortes, né? Também os chefões das facções controlam os crimes que ocorrem nas redondezas porque, enfim, eles não querem que a polícia tenha de ir lá, né, para eles terem que subornar ou, enfim, ter que confrontar uma série de situações desagradáveis. Então, se tu puder analisar onde não aparece registro criminal é porque ali é controlado por uma facção criminosa que não permite, eles não dão cadeia, né? Eles dão espancamento ou dão uma vida melhor, se é que me entende. E aí se poderia argumentar que o plano do PT, muito inteligente, né, é o de fortalecer as facções de tal maneira que elas parem de brigar umas com as outras. Haja uma hegemonia de alguma delas e de repente ela pode ser mais ou menos controlada ou até ou ser, digamos assim, uma parceira, né, de tal maneira que há uma pacificação, há uma diminuição dos crimes mais violentos, né? Os furtos continuam ocorrendo, os furtos são uma modalidade quase que nostálgica, né? Os roubos são um pouquinho mais problemáticos, devem ser evitados, né? O tráfico de drogas, né? É um problema, é uma tradição, é uma demanda que, se um grupo abrir mão, outro vai tomar conta. E
principalmente a questão do, digamos assim, da, da privatização da territorialidade em algumas regiões. Então, grupos criminosos se tornam os barões ali, com direito de cobrar dos seus servos. Não são servos que eles podem mudar mais ou menos com certa liberdade, apesar dos altos custos porque eles não conseguem vender muito bem os imóveis, né, se é que consegue registrar. Então há toda uma dificuldade, tu tem que abrir mão de muita coisa para tu sair da comunidade, né? Tu não consegue botar numa imobiliária e vender por um bom preço. Bom, de repente até consegue, mas não é aquela coisa vai valorizar aqui. Não, a região é controlada, inclusive a própria ideia de propriedade privada, pelo menos para as pessoas comuns, né, ela é relativizada, porque os donos do lugar são meio que donos das pessoas. Se as pessoas não obedecerem, elas podem morrer, vamos dizer assim. Então, está bem distante do modelo liberal, que muitos acham que é pior do que qualquer outra coisa, né? Então, atualmente nós temos essa situação. A minha perspectiva é de que o Estado tem que retomar esses territórios dos criminosos, das facções criminosas. Eu nem acho tão importante caracterizar como traficantes, embora sejam traficantes, né? O maior problema é que eles estão usurpando este monopólio do Estado, né? E em parte com um certo acordo, digamos assim, há tratados de paz entre a República Federativa do Brasil e as facções criminosas. Neste atual governo da União, né, isso é especialmente grave, mas esse é um problema crônico que alguns remontam a época em que o Brizola foi governador no Rio de Janeiro, teria crescido lá. Mas esse modelo, então, não é só no Rio de Janeiro que acontece. Aqui em Porto Alegre, onde eu moro, também há esse mesmo problema, apenas a geografia da cidade não nos obriga a circular tanto pelo meio das regiões conflagradas do crime, né? Existem algumas regiões aqui em Porto Alegre em que há esse problema, mas, de modo geral, tu tem que procurar essa sarna para se coçar. Para tu ter contato com as comunidades, tu tem que deliberadamente querer passar lá e entrar onde não é para entrar. No Rio de Janeiro, muitas vezes isso às vezes invade a região normal, os tiroteios, por exemplo, interrompem a passagem de automóveis por vias bastante expressas. A cidade é toda muito mais espalhada, tem que passar por meio de túneis em morros, né? Quem conhece o Rio de Janeiro já notou que é uma cidade muito espalhada, porque tem a questão dos morros no meio do caminho. Então é muito comum para tu saíres de casa e para o trabalho ter que percorrer um trajeto muito longo, né? E que acaba passando por algumas regiões que podem estar conflagradas ou que tem um determinado momento, um determinado dia, um determinado horário em que não é prudente passar por ali. Às vezes esses horários se alteram a conflitos abertos com a polícia ou entre as facções. Geralmente é muito mais comum, é muito mais no final das contas de um ano, né, os confrontos entre criminosos vai ter um número muito maior de mortos e feridos, quase todos dos grupos criminosos. Então, essa situação precisa ser revertida, né? E esse período de adaptação, obviamente, haverá muita resistência e haverá muitas mortes. E tem que ter. Não há, assim, em certo patamar de atuação política, vai morrer gente se tu fizer A e vai morrer gente se tu não fizer A. E vai morrer gente se tu fizer B em lugar de A. E vai morrer gente se tu fizer C.
todas as alternativas vai morrer gente. Então tu tem que ver em qual delas morrem menos pessoas ou morrem mais as pessoas más que tem mais a que morrer, digamos assim, né? A retomada desse controle territorial vai ter inevitavelmente um custo em violência, em mortos, em feridos, mas ele é um combate, é um custo inevitável, porque se não fizer isso, haverá um outro custo em mortes e vidas perdidas, etc. Concluo fazendo um pequeno comentário que eu costumo dizer que o nosso sistema de tolerância com o tráfico de drogas com controle territorial, ele é uma forma bastante... é uma escolha, né? Para proteger alguns filhinhos de papai, eu costumo satirizar, né? Alguns filhos maconheiros até de policiais, né? Ou alguns filhos maconheiros ou cheiradores de pó de juízes, ou até alguns juízes maconheiros, né? Para preservar essas poucas pessoas bacanas, nós fazemos uma opção de colocar um monte de traficantezinho de merda nas cadeias, né? Então o cara entra para o crime direto pelo tráfico ou por pequenos furtos, né? E dentro dos presídios, que são é uma outra área controlada pelas facções criminosas, são os próprios presídios. Então, nessa outra área que o Estado é incapaz de impedir o tráfico de drogas, incapaz não há vontade política, não há segurança para os agentes, né? Não há incentivos, os traficantes, então, as facções criminosas, né? Elas fazem uma certa pressão, uma certa propaganda, se não entrar para a facção, tu vai ficar desprotegido, né? E aí o cara burro e pobre acaba, burro e ou pobre, muito frequentemente, já meio da pá virada, tendente ao crime, ele acaba entrando para a facção. Agora, se tu olhar, por exemplo, os médicos, engenheiros, advogados que são presos pelas mais variadas razões, eles não costumam entrar para as facções. E aí a reincidência deles também é bem baixa, é mínima, né? O cara já matou quem ele queria matar, não vai matar mais. Já o cara ladrãozinho, ele entra para a facção, e aí a ironia final é que ele reincide justamente quando começa a progredir o regime da pena, então do regime fechado para o regime semiaberto. Quando ele pode dar uma saidinha, ele tem que pagar as dívidas com a facção criminosa. E ele comete crimes, nem sempre é preso, mas é muito engraçado, entre aspas, que frequentemente o cara saiu da cadeia, foi lá afoito, meio com medo da facção. Se não fizer o tema de casa, né, não pagar as dívidas da agiotagem criminal, ele então comete um crime e é preso. Fantasticamente ele é preso, flagrado e preso. Incompetente, né? Afoito. E aí as estatísticas de reincidência são altíssimas por conta desse fenômeno. O pessoal entra na cadeia, entra na facção, quando começa a progredir o regime de pena, ele se sente pressionado, ele é efetivamente pressionado, e não é assim que vão cobrar uma multa dele, podem matá-lo, né? E ele vai cometer crimes. Culpa dele, né? Ou principalmente dolo dele, mas culpa em parte do sistema que dá incentivos errados e responsabilidade bastante grande do mercado que alimenta as demandas pela receptação e pelo tráfico de drogas, né? O pessoal não furta ou rouba por nada, né? Porque depois eles vão tentar vender. Eles já têm um mercado de receptação e aí eles vão roubar. Roubo de automóveis é muito por encomenda, por exemplo, né? É um bem de alto valor e esses furtos, né, mais do que roubos até, encarecem bastante o seguro dos automóveis, né? Então, há uma série de deseconomias associadas ao crime organizado e ao crime marginal desorganizado, o criminoso chinelão, que até possivelmente às vezes é reprimido pelo crime organizado porque está atrapalhando, porque está trazendo a polícia para onde não deveria trazer, etc., né? Então,
essas situações todas precisam ser duramente enfrentadas pelo Estado, e o segredo é justamente ser muito desproporcionalmente duro de maneira contínua. Se for de vez em quando bate e depois recua, os criminosos se encolhem e depois se reexpandem conforme vem que a repressão recuou, né? Então é bastante complicado porque os incentivos para os policiais não é de correr riscos de morrer, eles não, não se faz concurso para ser herói, né? Se faz concurso para ser servidor público, né? As pessoas não querem grandes encrencas para suas vidas. Elas acabam procurando algumas grandes encrencas, mas isso é mais comum no casamento do que na profissão. Então, não é fácil organizar grandes massas de pessoas para, de maneira sistemática, combater o crime de tal maneira que ele fique num nível ótimo. Brincadeira aqui de economista, né? Não existe, o nível ótimo de crime não é zero, porque, claro, 0 ou 0,1, aqui nem disse qual é a proporção do que, né? Mas até o crime mais horrível que vocês possam imaginar, sei lá, envenenamento, né? Ou estupro, né? Esses crimes são terríveis, mas o custo de tentar reduzir a zero ou quase zero é maior do que o dano dele ocorrer um pouco. Então, qual seria o custo? O que precisaria fazer para que não houvesse estupro? Bom, as pessoas, se elas nunca tivessem contato umas com as outras, não haveria estupro. Mas isso, claro, isso empobreceria de tal maneira a vida em geral que essa solução, que realmente traria zero ocorrências, né, geraria, por sua vez, um dano grave a todo mundo, né? As pessoas não poderiam chegar, não poderiam sair, sei lá, de nichos, não poderiam ter contato pessoal, teria sempre um vidro separando uma pessoa da outra. Isso empobreceria mais a vida de todos do que aquele dano lamentável de algumas pessoas em situações muito específicas. Geralmente são crianças, não são adultos, né, que sofrem esse tipo de crime, no mais das vezes. Ressalvada, claro, a vulgarização de chamar que tudo é estupro, né? Então, existe um nível ótimo no qual a relação entre o custo de evitar e a ocorrência marginal é a menos ruim possível. É naquela lógica do qualquer decisão que a gente fizer, a gente vai causar algum dano, né? A gente vai matar algumas pessoas, a gente vai empobrecer a vida de algumas pessoas. No entanto, há maneiras melhores e maneiras piores, né? O ideal não é o zero, o ideal é aquilo que tenha a melhor, não a menor, né? A melhor relação entre o custo e o benefício. Claro que pessoas diferentes vão ter avaliações diferentes de quanto se justifica empobrecer a todo mundo para evitar, por exemplo, que um determinado tipo de crime ocorra, mas por isso mesmo que não deve ser não é uma decisão a ser tomada por uma pessoa iluminada ou por um grupo de pessoas iluminadas, por isso que é uma decisão política e, em tese, democrática, que deve ouvir o maior número de pessoas e ter uma participação representativa de representantes das mais variadas grupos das pessoas. É impossível, inclusive, de evitar que as próprias organizações criminosas sejam representadas. Mas, claro, se o mecanismo decisório for equilibrado, elas vão ser apenas mais uma das posições, uma posição minoritária, né? Mesmo na mais conflagrada das comunidades, uma pequena fração das pessoas que ali vive está envolvida direta e ativa e mercenariamente
ligada ao crime organizado. Claro que o pessoal consome o gato de energia, consome a gatonete, etc., mas até porque ali naquele lugar eles não têm a opção real de não estar conectados a esses sistemas. Mas tirando essa participação, vamos dizer assim, no crime, vamos dizer assim, as pessoas, de modo geral, não são criminosos profissionais, elas são vítimas do crime que ali ocorre. E claro que qualquer declaração que elas disserem sempre vai ser ou não sei, não vi, ou vão ser favoráveis ao crime, porque não existe opção de dizer não os traficantes estão atrapalhando, a milícia só atrapalha, matou meu sobrinho. Não, tem que dizer que foi a polícia. Se tu disser que foi a polícia, pode ser que tu receba até uma indenização. Se tu disser que foram os traficantes ou os milicianos, tu vai morrer. Enfim, por isso mesmo, para libertar essas comunidades do tráfico ou das milícias, ou enfim, das facções criminosas, é importante que o Estado atue. Aqui eu divirjo dos anarcocapitalistas que dizem que o Estado não resolve nada. O Estado resolve, só que, claro, o Estado, sendo uma grande concentração de poder, se torna os incentivos para tentar tomar conta do Estado, ganhar a eleição, ou tomar a eleição, tomar o poder, são muito altos, né? E as facções criminosas, elas têm certos métodos, né, que não precisam ser explícitos, né, mas que podem mudar muito o comportamento das pessoas. E claro, se poderia argumentar que os crimes mais graves, inclusive com maior uso de violência, não necessariamente matar pessoas, mas ameaçar, por exemplo, divulgar uma informação constrangedora, ou até um boato constrangedor, isso é muito manipulado dentro do mundo político, né? E aí há toda a questão de que os meios amplos e não muito confessáveis do mundo da política, dos conchavos e das ameaças, ele é bastante profundo, é uma longa tradição que, enfim, não é que o criminoso seja equivalente ao político, mas o político, intrinsecamente, ele precisa se envolver para ele ter o financiamento da campanha dele pelo partido. Ele precisa fazer muitas concessões e muita vista grossa, que torna muito difícil de ele não estar envolvido diretamente com um alto tipo de crime, né? É aquele crime que envolve... Não, obviamente a lei não permite isso, o que foi decidido democraticamente não vai nesse sentido, mas são meus amigos, ou são meus aliados, ou são meus inimigos que estão em trégua contra o meu grupo, então a gente vai deixar passar, né? Há um grau aí, conforme o purismo da pessoa, todos os políticos são corruptos, os políticos profissionais, né? Os que concorrem, os que ganham cargos, o pessoal que tem funções gratificadas ou que tem cargos de confiança, os assessores dos políticos, todo esse pessoal, todos estão envolvidos em algum grau de grave corrupção, o que implica, claro, o crime mais geral, que aí, pegando o ciclo todo lá, desde o pessoal das facções criminosas que têm controle territorial, o Estado, por si só, funciona à base de um controle territorial, tem hoje em dia toda a maquiagem, vamos dizer assim, democrática e tudo mais, né? Mas a questão é, imposto é roubo? Eu costumo dizer, não, imposto não é roubo. O imposto, ele tem mais as características do estelionato, ou seja, se eu consigo convencer o cidadão de que ele tem que pagar imposto, eu estou praticando estelionato, porque o Estado obviamente não devolve
o que ele tira do cidadão. E como o Estado, se a pessoa não pagar ou nem declarar, o mais grave é não declarar, né? Não pagar a gente pode negociar, mas o Estado tem poderes de coerção para obrigar a pessoa a pagar, ou a pagar com multa caso não tenha declarado, ou com cadeia. E isso então se aproxima da extorsão. Claro que a extorsão está mais perto do roubo, né, pela questão da violência. E no final das contas, todo o modelo de estado de bem-estar social, que no Brasil é uma piada, né, ele tem esse caráter de estelionato. A gente convence as pessoas de que elas estão recebendo as coisas de graça. E aí elas apoiam certas políticas que custam muito caro para elas mesmas, né? Com a ilusão de que são os ricos que estão pagando. O que ocorre é que as grandes empresas, até as pequenas empresas, são recolhedoras dos tributos indiretos. Então, no consumo, as pessoas têm que pagar por mercadorias que são muito mais caras porque o Estado impõe ali um imposto, um tributo, né? E essa é a grande, mais perfeita e às vezes até com ares democráticos da criminalidade. Minha diferença com os anarcocapitalistas, esse é um mal inevitável, né? Ou seja, se a gente acabar com o Estado, aí as facções criminosas que fazem a mesma coisa tomam conta. Ah, não, mas como é que é? No princípio da não agressão, não faz sentido. As pessoas não respeitam o princípio da não agressão. Se algum grupo tiver o uso da força, seja o Estado, seja uma facção criminosa, ela irá fazer. E se for muito fragmentado, vai haver mais conflito. Então, por que o Estado, que é um bicho grande e malvadão, tem que combater o crime? Porque a sua omissão, né, no combate pesado ao crime é que leva ao maior número de mortes, e que não é dos criminosos contra a população comum e não é da polícia contra os criminosos, é dos criminosos contra os criminosos. Então, bandido bom é o bandido preso ou inibido a ponto de nem cometer o crime, né? Ele está com vontade de cometer o crime. Ele comete alguns crimes bobos, vamos dizer assim, mas é tão ruim e atrapalha tanto a vida dele que ele comete muito pouco. E isso é um nível ótimo de crimes, né? É tornar chato, aborrecido, contraproducente, explicitamente contraproducente para o próprio criminoso. É isso que inibe o crime e mantém ele em níveis ótimos, com o problema de sempre de que o Estado precisa ter muito poder, tem que ter muita disposição para exercer a violência devida, e se ele não atuar, o nível ótimo fica afastado. Claro que se for um Estado muito repressor, isso é ruim, né? Atualmente nós temos um Estado muito repressor na questão político-ideológica, né? Então, ser de direita no Brasil está sendo criminalizado porque um grupo de esquerda moderada desenvolveu o plano muito maquiavélico de vamos botar o Lula no poder, ele vai fazer um péssimo governo, que é o máximo que ele consegue fazer, e aí nós voltaremos nos braços do povo, né? E esse plano esbarrou na figura mítica do Bolsonaro, né? Que eu sou da linha dos que acham que ele é muito frouxo. Para mim, o Bolsonaro é o João Goulart, é o Jango da direita, né? Mas a direita brasileira não tem um outro modelo, até porque aquilo que era vendido como direita até, sei lá, 2015, 2014, era uma esquerda apenas menos enlouquecida na questão, digamos assim, comunista, né,
estado de bem-estar social só para os servidores públicos e para os fornecedores públicos, o pessoal que ganha as licitações ou as dispensas de licitação. Mas enfim, já me estendi e eu tenho um outro compromisso agora. Então, foi um prazer falar mais uma vez para vocês. Espero que a gravação tenha ficado clara. Enfim, tchau.